Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse novo evento da Abra Software. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos que nos seguissem nas nossas plataformas digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E aqui, de maneira super simples, a gente deixou os QR Codes disponíveis. Basta apontar o seu leitor de QR Code para esse QR Code, que você vai chegar aos nossos principais links aqui. E então nós estamos aqui hoje num treinamento novo, que é uma série de 4 eventos diferenciados que nós propusemos aos nossos clientes. A ideia são eventos de 45 minutos, em que por 30 minutos nós vamos aterrissar alguns conhecimentos sobre os produtos que nós vamos apresentar, e os últimos 15 minutos nós vamos ficar aqui à disposição com os especialistas para a tiração de dúvidas. Então, hoje nós estamos aqui para abordar um pouco sobre o tema Power BI, uma das principais novidades da Microsoft para análise de dados desses últimos tempos. E eu gostaria de convidar aqui para esse nosso dia de hoje o nosso palestrante, o Maurício Borges. Então, Maurício, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Power BI. Conta para a gente aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Agora me ouvem? Agora ouvimos bem, Maurício. Boa tarde, tudo bem? Bem, com vocês. Obrigado, Reinaldo, pela introdução. Mais uma vez, dando boas-vindas a todos, convidando aí, reforçando o convite para visitar acessar através do QR Code aí e conhecer as nossas páginas, visitar as nossas redes sociais, ficar por dentro, inclusive, de outras futuras agendas. E, basicamente, eu vou subir uma apresentação bem simples de alguma coisa que a gente vai ver hoje aqui, já respondendo a sua pergunta, Roxo, sim, sobre Power BI, mas de uma maneira talvez pouco, não sei se pouco conceitual, eu diria que mais objetiva, para que a gente possa fazer aí melhor uso do nosso tempo e poder aproveitar o finalzinho também, que eu acredito que elas já existem, é muito comum nos cenários que a gente conversa com os clientes, existem algumas dúvidas, e acredito que possam surgir outras aí enquanto a gente estiver conversando, mas basicamente eu queria dizer o seguinte: primeiro, a gente tem perguntando aí, né, sobre quem é Power BI, a gente vai ter aqui uma resposta formal, oficial para ele. Eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês, pessoal, por conta da dificuldade de mobilidade de algumas coisas aqui, mas eu tive um incidente com uma das mãos, então estou usando uma só. De uma maneira objetiva, eu quis usar esse texto, né, falando de Power BI, porque ele tem um insight que é bastante interessante, né, a forma como a Microsoft descreve o próprio serviço, ele vai ter alguma interferência, ou uma influência, eu diria melhor, na forma depois como a gente entende, licencia, enfim, como é que os usuários, como é que a gente cobre aí todos os tipos de usuário que trafegam e que navegam com Power BI. Então, observando a forma como a própria Microsoft apresenta um serviço de análise de negócios, de julho de 2015, mais precisamente do dia 24 de julho, tá? E aqui é que eu digo que tem já um insight de como a Microsoft entende, porque, justamente como está dito aqui, o objetivo do Power BI é fornecer visualizações interativas, aí, recursos de BI, com uma interface simples, e é aqui que está o gancho, para que os próprios usuários, tá, os usuários finais, ou seja, eu que recebo um relatório e vou consumir ali dados para me ajudar em tomada de decisão, eles também sejam executores, sejam criadores dos próprios relatórios e dashboards. Isso fica muito simples a partir do momento que eu tenho já, né, uma primeira configuração, a montagem de um primeiro painel, eu consigo, através dele, criar uma série de, eu diria que inúmeras formas de visualizar, de criar, né, inúmeras visualizações de aspectos e temas diferentes para ajudar justamente nas tomadas de decisões. Concluindo aqui com o que não está escrito, eu diria que justamente que o Power BI tem como principal objetivo ser uma ferramenta que nos ajuda a tomar decisões dinâmicas, baseado em resultados, em dados em tempo real, inclusive, quando a gente, claro, consegue configurar o nosso ambiente para isso. O que a gente vai cobrir hoje? Quem não está passando aqui, pessoal. Vamos lá. Os tópicos são: onde começa? Então, a gente vai acessar rapidamente aqui site do Power BI para ver onde é que eu baixo, onde começa, ele é free ou não é, o que é free.
Conectar com as fontes de dados, né, para a gente começar a ter aí de onde eu busco esses dados para começar a trabalhar com os meus relatórios. Alguns exemplos de dashboards e principais recursos que a gente tem no Power BI. Vamos publicar esse relatório no final e abrir para dúvidas e aí, críticas, sugestões, enfim, tudo que vocês quiserem pontuar no final para a gente bater esse papo. Legal? Eu vou... no final a gente vai deixar aqui, já tenho eu, né, que estou até aproveitando para fazer essa apresentação. Eu ingressei na Brasoftware recentemente, há um pouco mais de 2 meses, quase 3 meses já chegando. Trabalho com o Microsoft já há cerca de 10 anos e vim aí para somar no time de dados. Justamente como está aí do meu lado, o Reinaldo Roxo é o meu gestor, tá? Ele era a pessoa que fazia essa parte operacional e hoje ele cuida da área, para que assim como eu, na parte de dados, a gente também vai ter, vou até aproveitar para fazer a apresentação dele, a gente no final vai convidar vocês para alguns outros eventos, também faz parte do time aí cuidando de Business Applications, o Eduardo, mas a gente vai ver no final aí também os dados do Edu, e ele está aí no call, pode ajudar a gente aí em algum momento que surge, e caso queira falar também, por favor, fica à vontade, Edu. Pessoal, então vamos lá, de forma bem objetiva, eu vou pegar o navegador aqui, não padrão dessa vez, tá? Só para a gente já ser bem rápido. Então, eu vou acessar mesmo aqui uma página de Power BI da Microsoft. Eu vou pesquisando aqui. Vamos lá. E por aqui, sem muito segredo, posso vir através do começar gratuitamente, enfim, ele vai me direcionar, tá? Só o que eu queria que a gente vê aqui, ele tem até as opções de Pro, falando como que eles funcionam. Ele vai te direcionar para a Store, onde você baixa já o Power BI. Eu não vou fazer nesse caso, eu já tenho aqui uma conta. Uma das situações que eu cheguei a planejar foi de desinstalar e até fazer a instalação na hora para mostrar como ele é rápido, mas como eu já tenho na máquina, se eu tiro ele fica com algum plugin e depois fica mais complicado para fazer uma reinstalação. Ia dar um trabalho maior e acho que a gente consegue aproveitar o tempo, basicamente dizendo que é daqui, enfim, você faz o download do arquivo. A partir do momento que eu tenho da aplicação, perdão, a partir do momento que eu tenho o aplicativo, vou ter o Power BI Desktop na minha máquina, é assim que eu começo a enxergar Power BI. Então eu baixei ele vai vir com uma tela, na verdade, amarela, falando dos meus, né, como uma introdução, mas basicamente essa é a minha primeira tela de Power BI. A gente está falando do Power BI Desktop, tá? Já é importante aqui um ponto, é o aplicativo necessário para que eu consiga construir os dashboards. Então, esse é um ponto bastante importante, porque tudo que a gente fala de construção, de edição dos relatórios, dos dashboards, na criação deles, na conexão com a base de dados, é através daqui que eu vou fazer. Então, Maurício, só te interromper um segundo, para simplificar um pouco mais a visualização, você tem condição de minimizar o meu rosto? Isso, minimiza, tem um menos ali do lado do ao vivo, isso, aperta aí, pronto. Obrigado, Maurício. Obrigado, Roxo, valeu. Eu fico olhando achando que só está aparecendo para mim, pessoal, desculpa. Então, por aqui, justamente como a gente viu na nossa agenda cobrindo, a partir do momento que eu tenho Power BI instalado na minha máquina e até aqui, vamos entender 2 pontos. Uma coisa que a gente não cobriu, porque eu não consegui fazer a parte da instalação. Ponto importante, você vai precisar, para baixar o Power BI Desktop, ter uma conta corporativa, tá? Você não atrela nada do seu tenant, nada de ambiente, mas ele só vai aceitar como uma conta Microsoft. Então, você usa uma conta Outlook ou você tem a opção de ter uma conta Outlook, Live, Hotmail, enfim, para quem ainda tiver, ou você tem a opção até existe um caminho lá de você transformar a sua conta numa conta Microsoft. A partir daí, é que a gente começa a poder brincar com alguma coisa. Então, de onde que eu vou buscar os meus dados, né? Como é que eu faço aparecer alguma coisa aqui nessa minha tela para começar a trabalhar? Então, um botão tão bem aparente aqui na nossa página inicial, que eu venho em obter dados. Ele já me dá aqui, no primeiro clique, algumas opções para eu puxar, algumas opções de conectores para eu puxar dados, então desde texto, arquivo CSV, uma planilha de Excel, conjuntos de dados do próprio Power BI, de dados que eu já tenha criado. Eu tenho uma outra forma, aqui ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, mas também para a gente observar, já desde bases de dados, serviços do Azure. Então eu tenho justamente como está aqui, ó. Posso separar, inclusive, para pesquisar por tipo de arquivo, e aí ele vai me dar todas as opções que já tem conector pronto, para databases, então tudo que também já tem de conector pronto.
Aqui um ponto de atenção importante, pessoal. Vocês podem observar que um dos conectores aqui, ó, do IBM Informix, ele está como beta, e até se vocês observarem no meu próprio Power BI Desktop, ele tem uma atualização disponível para ser feita, eu não fiz ainda propositalmente. Nessas atualizações, que acontecem pelo menos uma vez por mês, a gente tem essas atualizações dos conectores. Então, muito provavelmente, hoje esse cara que está aparecendo aqui como beta, na próxima atualização ele já seja um recurso nativo. Tá? A mesma coisa para aplicação, para serviço de Azure, enfim, por aqui é que eu consigo ir lá simplesmente criar, através de botão mesmo, criar essa conexão. Também não vou fazer isso agora, porque é justamente o que a gente, é o que leva o tempo, né, para carregar os dados, para puxar os dados, mas a gente tem um exemplo aqui que foi feito, inclusive, em um lab que a gente tinha um pouquinho mais de meia hora e ainda conseguiu agregar. Para que a gente tenha uma ideia, eu deixei aqui do lado já, esse relatório, que na verdade foi, imagine que através das conexões lá de onde eu obtive os dados, né, eu trouxe uma série de visualizações, e aqui é onde a gente vai começar a entender onde o que eu tenho o grande segredo aqui do Power BI Desktop, ou onde estão as minhas principais ferramentas para trabalhar. Eu não sei se aparece para vocês, quando eu posiciono o mouse aqui em cima desses 3 ícones, olhando aqui no primeiro, ele vai me dar, ele até me diz o que é relatório. Nesse segundo, ele está falando dos dados, e aqui no último, ele chama de modelo, quando a gente está na opção dele em inglês, é relacionamento. Onde a gente tem basicamente o seguinte, isso é o próprio relatório, de fato é onde eu estou. Na parte dos dados, é onde eu vou conseguir trabalhar com a questão da edição das tabelas, então eu posso, inclusive, vir por aqui e usar inserir essas tabelas, trabalhar com elas, para que vocês entendam, pessoal, por exemplo, essa tabela date, ela não era nativa, ela não estava aqui, foi uma forma que a gente criou, por exemplo, aqui através de fórmula, vocês podem ver aqui, você pode usar o DAX, e inseriu essa base de dados. Aqui, de fato, a gente está falando muito mais de quem, como eu falei daquele primeiro momento, de quem vai conectar com a base e gerar as primeiras visualizações. Né? Mas é aqui que ele edita esses dados de tabela, e na parte que a gente chama de modelo ou de relacionamento, para quem já trabalhou com Power Pivot, enfim, que tem alguma conhece funcionalidade um pouco mais avançada, até de Excel, enfim, a gente consegue ver, eu tenho justamente aqui o comportamento das tabelas e como que eu estou fazendo a sincronia entre uma tabela e outra. Então, como que eu faço, por exemplo, a minha tabela produtos ter alguma relação com a tabela de vendas, igualmente a tabela de vendas tem uma relação com geografia. Basicamente, o que a gente precisa fazer para encontrar esses dados do dashboard, ou seja, para que eu preciso criar unidades em comum. Então, para que eu consiga ter uma visualização somando essas tabelas, basicamente eu vou precisar criar uma unidade que reflita em produtos e em geografia, por exemplo. E quando eu tenho essa unidade, ele já me traz os dados dele junto. Até, Roxo, se você tiver um exemplo sobre isso que você consiga, eu sei que você é melhor que eu para falar disso. Aqui no próprio gráfico a gente tem um exemplo de como isso se relaciona, de como a relação das tabelas está refletindo aqui. Sem problemas. Isso é um recurso bastante comum, pessoal, principalmente para quem já trabalha com dados há algum tempo, né? Isso nasceu no Access, veio para o Excel, e a ideia é só que a gente consiga fazer alguns cruzamentos com os dados que a gente tem. Então, ali, nas modelagens que estão criadas para esse exemplo, a gente consegue facilmente entender, até se o Maurício clicar em modelo, vai ficar mais simples de enxergar. A partir do momento que você clica em modelo, é simples de enxergar como criamos aqui uma correlação entre duas tabelas entre vendas e produtos. Então, posicionando o mouse sobre a linha de relação, ele diz ali que o Product ID ele consta nas duas tabelas, e assim a gente interligou a tabela de vendas com a tabela de produtos numa relação 1 para N, que para o Power BI é até uma boa prática de construção de relacionamentos. Mas é tão simples quanto segurar e arrastar a possibilidade de se criar novos relacionamentos para essas tabelas aí. Exatamente, ó. Como a gente pode ver aqui, através mesmo de clique e arrasta. Para quem lá atrás, isso entrega um pouco a idade, começou a programar em Visual Basic, na verdade antes que Basic, estava mas programando em Visual Basic, que vai lembrar das labels, que funcionava bastante parecido com isso aqui. Pessoal, no nosso relatório, o que eu vou ter? Aqui a gente começa a ter algumas opções
do tipo, ele já me dá algumas, né, o próprio Power BI já me dá algumas opções de gráficos, de layouts, de funcionalidades que podem ser interessantes para eu utilizar. Então, aqui são pré-visualizações ou visualizações pré-definidas, onde eu posso selecionar e é justamente né, através desses botões que a gente criou. Então, eu vou ter desde a opção de inserir um mapa, gráficos por linha de tempo, na verdade aqui o linha de tempo está aqui embaixo, gráfico de crescimento, de acompanhamento, como a gente tem até, viu, tenho certeza que todo mundo vê, né, bastante até a questão de curva de crescimento aí da pandemia. Então, estão aqui os nossos pequenos ícones de visualização que, na verdade, ao clicar em inserir, ele já me traz para cá e vai me dar a opção de começar a aplicar filtros, etc. Também a gente entra aqui na parte justamente já de parametrizar, de gerar justamente o relatório que a gente quer ver, então eu não vou me ater aqui a gente ter este tempo, mas basicamente a gente tem, né, vindo para a parte de relatórios, o que eu vou ter, como até aqui embaixo a gente já pode ver, ó, é uma opção que eu tenho na aba, ela está duplicada de market share, porque é justamente caso eu não queira, né, fazer nenhuma alteração naquele gráfico que eu recebi, eu posso vir simplesmente com o botão direito, criar uma página duplicada, que ele vai me gerar justamente isso aqui. Isso é até bem rapidinho, tá, pessoal? Tá feito, é muito mais por já tá feito que eu não fiz de novo. Ele clica na hora, igual uma aba nova de uma planilha Excel, por exemplo. E aí eu consigo, caso eu queira fazer algumas alterações de layout, aqui, por exemplo, a gente tem a opção de trocar a cor, eu vou até me arriscar, eu não ia fazer isso, porque justamente estou fazendo contramão, mas deu, então eu consigo vir aqui e trocar a cor, enfim, e mexer aí né, com o layout, conforme eu quiser transformar para mim. Uma outra opção bastante importante, e aí vale uma questão de conceito também, a gente pensando nos recursos, é lembrar que o Power BI foi criado, né, foi desenvolvido pela Microsoft para ser consumido de qualquer lugar. Né? A ideia é que você consiga consumir o Power BI de qualquer lugar. Para isso, e para a gente ter uma experiência razoável, se eu simplesmente publicar esse relatório e o usuário quiser consultar do celular dele, da forma como eu publiquei, ele vai conseguir, ele acessa, porém tem uma questão bem importante, os relatórios vão aparecer todos na horizontal obrigatoriamente. E aí é claro que a gente tem uma baita perda aí né, das funcionalidades. Uma questão importante, para qualquer celular que você tiver hoje, qualquer sistema operacional, você entra na loja de aplicativos, tem lá a aplicação do Power BI, é gratuito, você pode baixar, e considerando justamente o que eu falei, para a gente criar essa identidade, eu venho em exibição, layout móvel, vocês vão ver o quanto ele é difícil aqui, porque ele vem justamente no formato de um aparelho telefônico. Eu também aqui já tenho um que está pronto, mas a gente vai ter alguns aqui que estariam, por exemplo, ou até com alguns outros indicadores, onde você vai, já das suas visualizações, que estão pré-prontas e que foram criadas, você consegue arrastar para cá, alterar tamanho, fazer as edições, enfim. Consegue jogar mapa, por isso até que eu deixei esse aqui, que ele já está mais prontinho. Então, criando aqui a opção do layout móvel, você já deixa pronto para que quando publicar e o usuário consumir do celular, ele vai aparecer no formato que tiver o telefone. Então, respeitando quando você estiver na horizontal, ele vai aparecer na horizontal, quando na vertical, enfim, facilita bastante a experiência do usuário. Né, através do clique nele mesmo aqui que a gente sai do layout móvel. Claro, pessoal, que falando daqui da parte da própria visualização em si, a gente está vendo aqui ó, que tem um mapinha, que está com algumas opções de calor, eu consigo transformar as cores e deixar coloridos, a gente tem uma série de opções, e aqui eu acho que qualquer opção que a gente abriria para começar a criar isso, e eu até brinco bastante aqui com o Roxo, eu falo que é o termo florear, né, que é a gente justamente customizar, começa a ser uma infinidade de possibilidades, e aí eu diria que vai até de gosto, ou da forma como você até quer demonstrar. Eu consigo, por exemplo, se a gente vai falando de um relatório de vendas, e aqui na região, ao invés dele aparecer como um círculo, que pode estar representando quantidade, fazer com que apareça em ícones, em um pilar mesmo, né, em barras gráficas, alterar a cor, enfim, então a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, sempre considerando aqui que os botões estão todos aqui do lado, e desde das tabelas também eu consigo mexer. Enfim, vamos imaginar que eu cheguei a um
a um tipo de visualização que me agrada, que é, eu tenho aqui, por exemplo, um painel, onde eu também consigo navegar. Ah, um outro ponto importante, pessoal, o Power BI dentro dos dashboards, quase tudo que você cria, eu diria até que tudo, é muito difícil alguma coisa que não, ele é interligado e te gera, e bastante intuitivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente está falando do crescimento de receita da Van Arsdell, que é a nossa empresa fictícia aqui. Então, eu tenho lá o exemplo dos anos desde 2013, tá pequenininho aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar os números, mas aqui eu tenho desde 2013, 14, 15, vem até 19. Então, eu consigo, por exemplo, clicando em cima de um desses anos, eu quero ver alguma coisa em 2017, por exemplo, ele vai filtrar, né, ele já realça aqui o 2017 e me traz os dados separados, aqui, ó, urbano, rural, etc., o que é misturado, já só referente a 2017. Se eu fizer 2016, a mesma coisa. Eu também consigo, deixa eu ter canela aqui para ele voltar. Eu também consigo vir diretamente, por exemplo, imagina que aqui ao invés de ele estar separado né, de forma geográfica, se eu estivesse falando de produtos aqui, né, então uma linha de produtos, então eu tenho uma linha A, linha B, linha C. Eu consigo, por essa própria linha de produtos também, selecionar, e aí no cenário inverso, eu vou conseguir ver a representação, né, que eu estou chamando aqui linha de produtos, ao longo dos anos. Então, esse tipo de sincronia que eu menciono quando ele tem entre todos os dados, porque, na verdade, onde você clicar, aqui a gente pode ver que tem uma separação de país, eu também não sei se vocês enxergam, tem os Estados Unidos, Austrália, México, então eu também consigo vir aqui e selecionar, deixa eu só voltar dali, isso, e selecionar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos especificamente, ou na Austrália. Então, eu tenho todas essas formas e você pode ver que num mesmo dashboard, ou seja, numa mesma tela, eu consigo trabalhar com essas informações e ele me dá, como a gente comentou, né, como foi o comentário no começo, e ele já me dá algumas opções baseadas naquele conceito que a gente disse de me ajudar a tomar decisões de negócio. Então, a ideia é que eu consiga ter, né, popular o máximo possível de não sei se o máximo vai ser o caso em todas as situações, mas pelo menos com as informações mais assertivas. E aí, imagine que eu posso criar para o mesmo dashboard abas diferentes e conter dentro dele informações, né, que vão estar baseadas na mesma fonte de dados, mas trazendo tipos de visualizações diferentes, até considerando mesmo linhas de negócios diferentes. Eu posso usar desde para controlar a meta dos vendedores aqui, atingimento, etc., quanto por produto, enfim. Então, são inúmeros mesmo, inúmeros os casos, né, e as possibilidades que a gente tem. Feito tudo isso, eu cheguei até o relatório que eu quero, é assim que eu quero demonstrar, é assim que eu cheguei num resultado que para mim é satisfatório, como é que eu vou trabalhar com isso agora? E aí a gente começa a entrar em algumas partes que eu acho que são as mais interessantes ou que costumam ter dúvidas. Imagina que a gente até aqui, eu acessei o site do Power BI, né, o site da Microsoft, através da Microsoft Store. Baixei o Power BI, através dele próprio eu entrei, conectei com as minhas bases de dados, criei uma visualização, tenho, né, agora um relatório pronto e estou prestes aqui, a gente voltando para a página inicial, eu estou prontinho para publicar. E é aqui que eu queria já deixar um gancho, que eu tenho certeza que a gente vai falar mais nos próximos minutos aí, principalmente na parte de perguntas e respostas, mas já dando acho que é um ponto que a gente, em 100% dos casos, costuma ser uma dúvida e ela é bastante plausível. Então, vamos lá. Até aqui eu vim e fiz tudo isso, baixando, etc. E, como vocês podem ver, não tive nenhum momento em que eu validei alguma informação. Até como eu disse no começo, precisa ser uma conta corporativa, mas basicamente pelo fato de ser uma conta corporativa. Eu não tenho não está atrelado a nenhum tenant, a nenhum link, nada. E eu posso, enfim, continuar trabalhando dessa forma, mas justamente como a gente viu, esse é o Power BI Free. Tá? Então eu tenho todas essas funcionalidades que a gente viu. Aliás, tem uma única coisa só que eu comi uma bola aqui, pessoal. Essa opção aqui, dentro do que eu mencionei, essa opção de vir aqui, duplicar a página, etc., isso já é um recurso Pro, tá? Esse é um ponto importante. Mas quando a gente fala de todas as visualizações disponíveis, as filters, os recursos dentro do Power BI, eles são praticamente iguais. Então, voltando, exceto a parte aqui de duplicar
a aba. Tudo que eu fiz até aqui a gente faz no Free, né? Então você pode simplesmente entrar no site do Power BI, baixar ele e começar a trabalhar. E é aqui que entra a questão de licenciamento, porque aí lembra que também, quando a gente viu a forma descrita da Microsoft, de como ela posiciona o produto, ela diz que para que o usuário final ele também seja ou possa ser, né, um desenvolvedor do Power BI, de relatórios, para que ele possa pelo menos construir as views, né, da forma que ele prefere ver para tomar suas decisões. Baseado nisso, pessoal, a Microsoft tem o seguinte conceito, a gente já vai avançar daqui justamente para quando eu vou publicar. O que acontece? Até aqui eu vim como free. Caso eu queira agora publicar, é onde a gente vai entender que começam a entrar as questões de licenciamento. Então eu posso vir aqui e, por exemplo, publicar, que é o que eu vou fazer agora. Ele até me pede para salvar aqui, como eu fiz algumas alterações. Então, nesse momento em que ele vai publicar, ele até me pergunta onde, ó, eu tenho lá o meu workspace, eu tenho um de Data&I, tenho alguns de teste, eu vou colocar no meu mesmo, para a gente selecionar. Uma coisa importante, ele já tem um lá, ó, então ele vai pedir para perguntar se pode substituir, como é igual, não tem problema nenhum substituir. Uma coisa importante também, durante todo o seu trabalho com o Power BI, tudo que ele faz, que a gente disse, né, que enquanto ele está pensando, ou seja, enquanto ele está carregando informações, ele costuma trazer esses insights. Aqui ele trouxe um insight de layout móvel, que é o que a gente acabou de ver, né, mas eventualmente ele vai te trazer de outras funcionalidades, de outros recursos. Então eu diria que, né, a gente até nesses pequenos detalhes, enquanto eu estou carregando alguma coisa, publicando, enfim, ele também me dá aí algumas opções para, que eu diria que eu posso chamar de aprendizados. A partir daqui, ó, foi publicado, tá, lá no meu workspace. Como é que eu vou fazer? Eu tenho a opção de acessar o serviço do Power BI, e que aí, imagine que seria a mesma coisa que a gente viu para o Free, que é o desktop, eu consigo simplesmente acessar. Quando eu publico por aqui, ele já até me dá o link, e isso torna super mais fácil. Então eu vou entrar no serviço diretamente por aqui. Vocês podem ver que eu saí do aplicativo e vim para o navegador, no serviço do Power BI, diretamente já no workspace em que a gente estava, perdão, no dashboard que a gente estava trabalhando. Ele vai estar aqui, ó, como a gente pôde ver, onde eu tenho, entrando no serviço, eu vou ter do meu lado esquerdo as sessões, que é onde a gente começa, então, desde página inicial, obviamente, favoritos, quando eu já tenho alguma coisa que eu deixo salvo aqui, os recentes, a gente vai ver que tem algumas coisas, esse, por exemplo, né, o DAD, que é Dashboard in a Day, tá aqui que foi o último que eu trabalhei, então, enfim, os aplicativos que a gente pode criar ou pode buscar, a partir daqui também pesquisar para você interagir com a ferramenta, o que é compartilhado com você, parte de aprendizado, enfim, e os workspaces, que é onde eu queria que a gente viesse dar uma olhada. Eu tenho, por exemplo, aqui já alguns workspaces, para a gente para eu conseguir aterrissar esse conceito de, eu tenho free, em que momento eu vou precisar de pro e etc., aqui é onde eu já queria demonstrar para vocês. Então eu vou criar um workspace, que é onde eu vou deixar publicado esse dashboard que a gente criou. Deixa eu dar um nome para ele aqui. Eu sei que teste ele não vai aceitar. Deixa eu dar alguma coisa aqui como uma mensagem que eu acredito ser positiva e que todo mundo está esperando muito. Eu tenho a opção também aqui, pessoal, de carregar uma imagem para ser a imagem como logo, por exemplo, do meu workspace, tá? Até considerando aqui a da Van Arsdale, que é a empresa que a gente está usando, eu tenho esse logo pronto aqui. Por alguma experiência que a gente teve também, acho que pelo tempo eu não vou inserir ele agora, porque às vezes ele pode consumir um pouquinho, mas a carinha dele vai aparecer aqui depois, assim como onde a gente está vendo aqui, que tem algumas opções que tem foto, eu vou, ao acessar esse workspace, ele vai ter justamente o logo ou uma imagem que eu tenha carregado. Deixa eu salvar, mesmo com esse nome aqui, só para a gente ter pra gente chegar até a página que eu queria mostrar, que é justamente a partir do momento que você criou um workspace, então ele te direciona para esse workspace. Então aqui, caso você inclusive tenha vindo direto pelo serviço e não tenha trabalhado lá com o Power BI Desktop, ele também já te dá a opção, ó, te traz um link para você trabalhar com o Power BI Desktop, que é justamente onde a gente viu, para edição dos conteúdos, conexão com as bases de dados e a edição ali das tabelas, isso tudo a gente faz no desktop. E aí eu vou ter, dentro de minha organização, eu vou ter algumas opções aqui
que seriam aplicativos que já estejam prontos, aplicativos modelo, enfim, que já são alguns, a gente chama até de, alguns deles vão ser templates que são prontos para você publica o link, por exemplo, ele já te gera um template pronto com algumas pré-visualizações para você trabalhar. Em suma, pessoal, aqui é que está o grande segredo. Quando eu venho aqui no meu workspace, por exemplo, num painel, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, né? Pegar de teste. O que eu queria mostrar para vocês? Esse é um painel que foi, né, criado a partir de lá de um workspace, e eu consigo, desde fazer justamente como a gente viu, eu tenho as opções de selecionar, ele vai buscar lá o dado, ó, então através do painel, vocês viram que eu clico, ele me busca o dado dentro do report, e no momento que a gente falou justamente da diferença em que eu tenho de Free Pro, até aqui eu disse que estou trabalhando sozinho, né? Imagina que eu ainda publiquei ele aqui no meu próprio workspace, mas eu vim agora e criei esse novo workspace, meus workspace, que a gente chamou lá, não está me aparecendo aqui, mas vai estar nos workspace, que a gente chamou, eu fui no errado ainda, chamou de Tchau Covid, e, por exemplo, deixa eu ver, entrando nos serviços, de novo, eu tenho aqui uma série de opções que ele me dá de aplicações, e voltando para a parte dos workspaces, para que a gente possa ver justamente a parte de compartilhamento que eu conversei com vocês, imagina que eu tenho aqui um painel que foi criado, e aí, estando nele, é quando eu vou, por exemplo, decido compartilhar. A partir desse momento, que eu venho aqui no compartilhar, é onde entra... Aqui ele deu um erro. Eu não escolhi um painel legal. Pera aí. Deixa eu voltar em um deles aqui. Que é justamente... eu acho que pelas configurações. Deixa eu voltar. Só um minutinho, pessoal. Roxo, você ia falar? Por favor. Não, eu abri aqui o microfone sem problema. É que, na realidade, a gente já passou aqui os nossos primeiros 30 minutos. E aí, enquanto o Maurício busca um painel novo para ele mostrar o compartilhamento, aqui eu acho que a gente pode, talvez, começar esclarecendo algumas pequenas dúvidas. A primeira dúvida que apareceu com bastante frequência aqui para a gente no Q&A é justamente sobre a gravação. Estamos gravando, pessoal, então isso vai ficar disponível para vocês logo ao término do evento e o conteúdo vai ficar disponível através de para vocês acessarem. Eu acredito que não através de streaming, mas vocês receberão sim esse conteúdo, até porque é difícil a gente dizer streaming. Eu não sei exatamente ao que essa pergunta está relacionada, mas a gravação vai ficar disponível. Percebo que nesse meio tempo aqui o Maurício já chegou no compartilhamento do relatório. Isso, era justo. Obrigado, Roxo. Eu tentei acessar um relatório ali, que só até um deles está com uma trava por questão de credencial e o outro está feito para publicar diretamente só no Teams. Aqui é um exemplo de como a gente consegue fazer para compartilhar, então eu vou inserir os endereços de e-mail de quem eu quero que receba esses relatórios, ou diretamente dentro do próprio Workspace, colocar uma mensagem, e aqui eu já defino as permissões, o que eles podem fazer com o relatório. Então, se eles podem compartilhar, se eles podem criar um conteúdo novo usando os conjuntos de dados, que é justamente o que a gente falou que tem como principal conceito aí da ferramenta, e enviar notificações por e-mail para os destinatários. Aqui, ele também me dá um link do relatório, e é onde eu queria entrar nesse ponto. Eu consigo já, a partir desse link, criar e publicar esse relatório. O que vai acontecer a partir do momento que eu estou dentro do meu ambiente? Para quem vai receber esse relatório e precisa só, mesmo que vá só consumir, depende tanto da permissão que eu criei por aqui, da forma como eu habilitei para que ele receba, quanto do tipo de licenciamento que esse usuário tem ou deixa de ter, e aí é um ponto importante. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente fez tudo isso que veio até aqui como um usuário free do Power BI? Nesse momento, que eu inclusive consigo até vir aqui copiar, se fosse o caso, esse link e publicar ele em qualquer lugar, para que qualquer pessoa consiga ir lá e consumir, tudo isso eu já consigo fazer com o free.
Então, até esse momento, eu consigo trabalhar com o Free. O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista de recursos de criação, desenvolvimento do dashboard, conectores, tudo é igual, independente da opção que eu tenho, mesmo lá no Free. O que vai mudar é que a partir do momento em que eu preciso compartilhar, o usuário que vai consumir esse relatório, ele também precisa ser um usuário de Power BI. E é nisso, considerando o conceito que a Microsoft tem de que esse usuário também é ou pode vir a ser, né, um desenvolvedor dos relatórios, ele também precisa ter, ele passa a precisar também ter uma assinatura. E é isso que o Free não nos atende. Então, é justamente onde mora a limitação do Free. Ou seja, eu não consigo compartilhar com alguém que não tenha, eu posso criar, mas a partir do momento que eu compartilho, esse outro usuário precisa ter uma licença de Power BI para consumir. Além disso, se eu quiser aplicar qualquer tipo de permissionamento, no sentido de, lembra que aqui é só o link, né? Quando você for publicar mesmo pelo serviço, para conseguir aplicar qualquer tipo de permissionamento, somente através também do recurso Pro. E já, eu não sei se a gente tem dúvidas disso, porque eu estou finalizando essa parte que é de quando a gente publica. Eu não sei se cabe aí, Roxo, se você quiser, pelo menos entrar já na parte de dúvidas, eu não sei se tem alguma coisa já que esteja perguntando sobre Premium, Embedded, porque é justamente onde eu já gostaria de entrar, porque eu acho que faz sentido. Até não sei se você tem algum outro parecer, ou até se a gente tem alguma dúvida nesse sentido, porque a gente já pode começar por aí e aí seguir depois. Não tem nenhuma ainda com relação ao Premium Embedded, Maurício, mas tem uma que eu acho interessante da gente responder ela agora. É uma pergunta do Gustavo Lopes. O Gustavo Lopes ele fez uma pergunta, até pediria para você voltar no navegador do Power BI. A pergunta do Gustavo é a seguinte: existe algum tipo de versão para a gente editar coisas de Power BI sem a necessidade do Power BI Desktop? E aí, Gustavo, existe sim uma possibilidade, e como o Maurício bem destacou no começo, essa solução ela foi pensada para ser consumida de qualquer lugar. Então a Microsoft até entende que nem todo mundo é desenvolvedor. Então nem todo mundo vai precisar criar fórmulas. Então existe uma maneira sim. E aí o Maurício vai precisar ir na página inicial dele para a gente mostrar essa maneira. A partir do momento que ele volta para a página inicial, eu vou pedir para ele abrir esse dia de Final Report ali. Maravilha. Então, aqui, o que vocês podem ver? Do lado esquerdo inferior, você tem aquele meu workspace, que tem a foto do Maurício, aí vem painéis, relatórios, pasta de trabalho, e aí eu vou pedir para o Maurício rolar só mais um pouquinho para baixo ali no canto esquerdo, perto de onde está escrito de Add Final Dashboard. Isso, aí tem conjunto de dados ali, tá vendo? Embaixo de conjunto de dados, clica de novo, por favor, em conjunto de dados, isso. Aí você tem esse de Add Final Report, clica nesse, por favor. Então, Gustavo, aqui é como se fosse o Power BI Desktop. Então, a gente entende que alguém dentro da companhia já deixou um conjunto de dados pronto para que uma pessoa consuma esse conjunto de dados e aí, a partir daqui do web, ela possa criar novos elementos visuais e tudo aquilo que ela achar interessante. É lógico que para a pessoa ter acesso a esse tipo de visão, é preciso que quem compartilhou o relatório compartilhe isso com ela. Eu não sei se ficou bastante claro para vocês, mas quando o Maurício compartilhou um relatório ali, ele tinha algumas opções de governança. E uma das opções era deixar que as pessoas criassem novas visões a partir daquele conjunto de dados. Então, tinha essa opção lá sim. Legal? Então, aqui é a parte da edição sem utilização do Power BI Desktop em si. A gente usa diretamente o navegador. Aí, Maurício, mais uma pergunta que eu acho válida da gente responder agora é o seguinte. Essa pergunta ela veio como anônimo, e caso a pessoa pertença a uma organização que tenha uma tenant no 365, mesmo sem ter adquirido nenhuma licença de Power BI, automaticamente esse usuário recebe uma licença free? Eu diria que automaticamente, não. Automaticamente ele não recebe uma licença free. É que a free, como o próprio nome já diz, ela é free. Então qualquer pessoa ao redor do globo que tenha uma credencial corporativa, ela tem o direito a se candidatar a receber uma licença free. É lógico que o administrador global do Office 365, ele consegue imprimir uma política de segurança que impeça a pessoa de se candidatar automaticamente a uma free sem autorização do administrador. Mas, basicamente, qualquer um com uma licença com um e-mail corporativo consegue se candidatar a uma licença free de Power BI.
Eu acho que de perguntas, Maurício, por enquanto era essa. Se você quiser voltar para a apresentação agora, não tem problema. Beleza. Era só a parte que eu ia mencionar, que era justamente até perguntei se a gente tinha dúvidas, porque normalmente é o segundo ponto de quando a gente fala sobre essas opções de licenciar os usuários quando eles, por alguma razão, vão só consumir os relatórios. A gente recebe bastante demandas no sentido de eu só vou consumir, eu tenho X usuários que desenvolvem e outros X que só consomem o relatório. Qual que é a diferença da licença e como funciona? Voltando mais uma vez, sendo até bem repetitivo, como a gente disse, né, por algumas vezes aí, a Microsoft não diferencia esses usuários, né? Então, pensando que eu vou desenvolver, ou eu vou consumir um relatório, claro, eu vou desenvolver e pretendo compartilhar ele com outras pessoas. Ou eu vou consumir um relatório, eu preciso de uma licença do Power BI. Eu preciso estar licenciado para isso. Tá? E aí, quando a gente fala de um por um, por exemplo, ou seja, quantos usuários eu tenho que, seja eles consomem relatório, desenvolvem, etc. Eu recebo algumas demandas no seguinte sentido, eu tenho 40 pessoas que desenvolvem e outros 500 que só consomem o relatório. Para a Microsoft não tem diferença, então fazendo uma conta bem grosseira, a gente precisa, nesse caso, de 540 assinaturas de Power BI Pro, tá? Essa seria a conta grosseira, eu não diferencio quem publica de quem consome. Porém, quando a gente passa a falar de um cenário maior, onde eu tenho um número já que começa, eu diria que desde quando começa a dificultar até a questão de gerenciamento e administração, né, dessa quantidade de assinaturas, às vezes atribui para alguém, tem que depois cancelar, fazer de novo, que pode aí criar alguma dificuldade, mas até pensando já em algum momento em que essa conta se faz por ela mesma, que é quando a gente faz uma conta de padeiro, se eu posso dizer assim, colocar o lápis mesmo ali na orelha e fazer elas por elas, a gente vai ter uma opção de, ao invés de dar um Power BI Pro para cada usuário, quando eu tenho, né, de novo, quando eu passo a ter, quando eu estou falando de ambientes maiores, ou de um número muito grande de usuários, eu vou ter a opção do Power BI Premium, que é um recurso que é bastante até disseminado. E como é que funciona o Premium, pessoal? Ao invés de eu licenciar cada usuário, eu vou licenciar uma máquina, vamos imaginar assim, a gente costuma chamar que esse é um licenciamento por capacidade, então eu vou ter uma máquina com uma certa capacidade, eles são planos, ela até vem, se eu não estiver enganado, a primeira máquina ela vem já com 8 cores, 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Então é uma máquina de fato que é gerada para mim, para o serviço do Power BI, e ele me tira o seguinte ônus: eu não preciso mais, a partir do momento que eu tenho essa console premium, eu não preciso mais atribuir uma licença Pro para cada usuário que só consome os relatórios. Com o premium, aquele que só vai acessar para consumir o relatório já consegue fazer isso, não precisa ter um Pro para ele. Quem que eu não substituo ainda com o premium? Quem desenvolve. Quando eu desenvolvo o relatório, sempre eu vou precisar de um Pro. Então, para esses cenários, quando a gente fala de um número maior e que de repente vale fazer a conta, como eu disse até agora há pouco, a conta de padeiro se dá em 500 usuários. Se você olhar preço público que você entra lá no site da Microsoft, você vê o Power BI Desktop custando $10, isso sem imposto, nada, é o preço do site da Microsoft, enquanto o Power BI Premium custa exatamente 5 mil. Então a gente está falando, né, na conta certa aí de 500 vezes. Tem alguns cenários que a gente tem conversado, onde justamente o cliente não tem 500 ainda, mas ele já tem 300, 250, e de alguma maneira ele começa a ter alguma dificuldade para administrar e gerenciar isso. Já pode ser uma opção. Além disso, existe um ou outro recurso, e aí a gente fala talvez até, inclusive se vocês tiverem ambientes nesse sentido, cenários desses, tragam para a gente que a gente pode conversar, mas existem alguns recursos, como por exemplo, para eu usar machine learning dentro do Power BI, inclusive era um recurso até que eu ia usar para vocês, mas eu testei aqui, pelo fato de eu não estar conseguindo digitar direito, até pelo tempo aqui, que é eu digitar uma pergunta, por exemplo, no Power BI e ele me trazer uma resposta. Para eu usar esse tipo de recurso, por exemplo, como machine learning, o número de atualizações automáticas. Então, até vamos imaginar aqui um cenário onde eu criei um dashboard, tem uma série, né, dentro de um workspace, onde eu tenho lá a minha equipe pode consumir esse relatório. Eu consigo programar com o Pro até 8 atualizações diárias. Então, se eu quiser, por exemplo, programar para que ele atualize
de hora em hora durante o horário comercial, eu já consigo fazer isso com o Pro. Mas se por alguma necessidade de negócio eu preciso ter um número maior de atualizações, eu já consigo, por exemplo, o Premium é uma solução porque ele me permite até 48. Então ele tem, como eu disse, além da questão dos usuários, um ou outro recurso, mas muito mais voltado neste sentido, e não, eu estou dizendo isso para assim, a gente não fique em dúvida sobre a questão da forma das funcionalidades e features, da parte de criação, de compartilhamento, de publicação, isso, na verdade, né, a parte do criar e do fazer vai ser sempre igual. Né? O licenciamento através do Premium vai servir justamente, né, ou justamente não, existem essas opções onde pode ter alguma requisição do negócio e que aí precise ser ele, assim como a gente pode usar somente pelo fato de estar substituindo aí aqueles usuários que seriam só para consumir. Pessoal, eu até estourei um pouquinho no tempo, mas cheguei dentro do tempo de dúvidas, então a gente acho que até pode, se o Fabio autorizar, acho que o Roxo também, se tiverem dúvidas ainda e vocês quiserem estender um pouquinho, por favor, estamos à disposição. Eu estava dando uma lida aqui nas perguntas que já foram enviadas, Maurício, e até agora não veio mais nenhuma, então eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui dentro do tempo que a gente tinha os principais desafios. Eu acho que essa mensagem que você deixou por último ela é excelente, porque é o seguinte, o Power BI é uma solução que nasceu para ser simples, mas que a gente recebe diversas demandas dessa solução ao longo do dia. E colocar o nosso time à disposição de vocês é muito importante para que, independente do tamanho, independente da necessidade, independente da ideia, a gente está aqui para fazer essa ideia acontecer. Então, conte com o time de dados da Abra Software através aqui de mim e do Maurício principalmente, mas que temos arquitetos, consultores, gerentes de projeto e tudo mais que for preciso. Muito importante esse próximo destaque que a gente precisa fazer. Esse evento ele faz parte de uma rota chamada Power Platform Express. Power Platform é uma solução, uma suíte de soluções Microsoft que visam simplificar diversas ações do nosso dia a dia, que vão desde a análise de dados com Power BI até a construção de aplicativos com low code ou no code. E teremos mais 3 sessões aqui de 30 minutos, com mais 15 de dúvida, ao longo dessas datas que estão disponíveis aqui nesse PowerPoint. Então, se vocês nos seguirem nas redes sociais e acompanharem o nosso calendário de eventos, a gente vai ficar muito honrado de recebê-los novamente para os nossos próximos eventos aqui. Então, mais uma vez, o evento foi gravado, eu agradeço muito o tempo de vocês e qualquer dúvida aqui, deixo o time de dados e aplicações de negócio à disposição. Obrigado pela apresentação, Maurício, muito bom, e eu espero que qualquer dúvida que surgir nesse meio do caminho, vocês fiquem à vontade de contatar a gente. Obrigado e excelente tarde a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. O caminho permanece aí, tem os nossos e-mails, os pontos de contato. Por gentileza, fiquem à vontade para nos acionar, entrar em contato conosco caso precisem de algum apoio.